E para isso eu chamo agora a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nelly Aquino, do Podemos. Vereadora, bom dia. Primeiro, muito obrigado por nos atender em pleno sábado. Prazer falar com a senhora. Bom dia, Rodrigo. Prazer é todo meu. Um bom dia a todos os ouvintes. Bom, presidente, para começar o nosso bate-papo, nós tivemos nesta semana, talvez a semana mais delicada que viveu o prefeito Alexandre Calil ao longo do primeiro mandato dele e desse início de segundo mandato. Nós tivemos o áudio vazado pelo ex-chefe de gabinete Alberto Lage, em que Calil admitiria que a defesa do ex-presidente da BH Trans, Célio Bousada, estaria sendo paga por empresários de ônibus da capital. Nós tivemos o prefeito endurecendo o discurso contra a Câmara Municipal, pedindo postura e compostura ao Legislativo. Tivemos a resposta da senhora, tivemos também documento da BH Trans, que mostra que o adiantamento de repasses de vale transporte às empresas de ônibus da cidade tem indícios de irregularidades da forma com que foi feito. De maneira geral, como presidente da Câmara e como cidadã de Belo Horizonte, como é que a senhora avalia tudo isso que a gente viu ao longo da semana, em especial nesses últimos dias aqui na cidade? Bem, Rodrigo, não tem como não comparar esse mandato com o mandato anterior. E muitas pessoas perguntam o que mudou? O que mudou do mandato anterior para esse? Nós tivemos, ao longo desses 10 meses, uma prefeitura diferente da prefeitura anterior. A interlocução muito mais complicada e um tom desrespeitoso do líder de poder com relação à Câmara em todos os momentos que ele tem possibilidade de falar com a imprensa. Nós mantemos o respeito, mantemos o diálogo o tempo inteiro e somos atacados de forma, assim, com muita hostilidade. E isso vai acumulando ao longo dos meses de ações e atitudes, e os vereadores, e mudou também a Câmara Municipal, o perfil dos vereadores. Então houve mudança dos dois lados. Com isso, o prefeito vai até a grandes rádios chamar vereadores de boçais, de imbecis, já tiveram diversos depoimentos assim, muito agressivos, sempre adjetivando a Câmara Municipal, sempre adjetivando os vereadores. E eu venho pedindo ao longo desse tempo aos interlocutores para que converse, para que amenize, porque a cidade está aí toda cheia de mazelas, precisando de tanta coisa, nós representantes cobrando tanta coisa o tempo todo do executivo e não obtendo resposta. E isso foi crescendo ao longo desse tempo. A prefeitura parece uma torre de Babel, cada um fala uma língua e ninguém se entende, ninguém compreende, não tem interlocução. Vem informando desde o início do ano da dificuldade do líder de governo, de interlocução nesse mandato. Não ouviram, nós não temos um secretário referência, já que o prefeito desautorizou o Adal Clever, isso aí também pela imprensa, falando que ele não faz interlocução com o vereador e é a função do secretário de governo. E assim, no mandato anterior, passaram-se 4 anos de alguns vereadores tentando abrir a CPI para investigar a situação da BH Trans e não conseguiram por não ter assinatura. Esse ano tiveram mais de 20 assinaturas. E assim, eu não vejo isso quando fala que a Câmara está fazendo esse papel de investigativo ou abrindo CPIs perante a denúncias, eu não vejo isso como ataque ou afronta, eu vejo como a Câmara cumprindo a sua função, como é só um instrumento que a Câmara tem para fazer o seu trabalho, e um dos trabalhos do vereador, talvez o principal, é fiscalizar o executivo. O clima não está legal, está extremamente tenso. Há uns 2 meses atrás, o prefeito foi até um grande jornal também e falou que não existia mais ponte. Eu insisto em falar que a Câmara Municipal tem ponte sim com a Prefeitura. A Câmara Municipal tem ponte, tem diálogo, eu continuo com conversa com todos os secretários.
com diálogo com todos os secretários. No entanto, que após ele ter falado que não existia mais ponte, eu fiz uma devolução de 80 milhões de reais à Câmara Municipal, não fui eu, a Câmara, os vereadores devolveram 80 milhões, isso é muito dinheiro do orçamento para ajudar no projeto Auxílio BH. Nós estamos pagando 1/3 do valor do auxílio. Então, assim, a Câmara está pronta para conversar, a Câmara está aberta para conversar, mas nós exigimos, Rodrigo, respeito. Tudo tem limite. Vereadores são líderes eleitos. Já falei isso na imprensa, já falei isso com o prefeito e insisto em falar. Vereador não é funcionário, não é secretário da prefeitura que cumpre ordem do prefeito. Nós dialogamos, nós conversamos, nós mostramos pontos de vista diferentes. E podemos, sim, acompanhar as decisões da prefeitura em tudo aquilo que é bom para a cidade. Mas a Câmara também tem que ser ouvida. A gente está conversando com a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a vereadora Nelly Aquino. Presidente, a senhora falou que a prefeitura mudou muito agora nesse segundo mandato do prefeito Alexandre Calil. E nós lembramos aqui com clareza que o prefeito foi reeleito em primeiro turno no ano passado e tinha uma aprovação popular muito considerável, inclusive até pelo trabalho que a prefeitura vinha fazendo na pandemia. A gente sabe que esse foi um dos motes de campanha. De alguma forma, por aquilo que a senhora vê, a senhora acha que isso subiu a cabeça do prefeito Alexandre Calil, o fato de ter sido reeleito com muita tranquilidade, com muita facilidade, e a aprovação popular que ele gozava, sobretudo nas eleições do ano passado? Eu creio que isso pode ter acontecido sim. Não sei se esse foi o real motivo, porque as pessoas que nos cercam também pesa muito. Houve mudanças de secretariados, de ponto de vista também, e isso pode ter colaborado para essa mudança. Não sei se talvez aquilo que o prefeito almeja e começa a ver com muita insignificância vereadores e Câmara Municipal e começa a tratar com desprezo e desrespeito. A única coisa que nós queremos é respeito. Ele não precisa nos amar, até porque não temos relacionamento de amizade. Mas o relacionamento de respeito entre os poderes tem que se manter sempre. Vereadora, eu pergunto para a senhora também, como é que está o relacionamento com o secretário de governo Adalclever Lopes, né? Como a senhora bem lembrou, normalmente na estrutura do poder, o secretário de governo é responsável por fazer a interlocução do poder executivo com o poder legislativo. Nós temos nesse momento um secretário de governo que está absolutamente enfraquecido, inclusive por denúncias que foram feitas contra ele pelo ex-chefe de gabinete Alberto Lage, como até mesmo a formação de um caixa 2 para a pré-campanha do prefeito Calil ao governo de Minas. O secretário Adalclever hoje, ele tem condições efetivas de negociar em nome da prefeitura? E como é que tem sido essa relação e como é que vinha sendo essa relação da Adalclever Lopes com vocês, vereadores? Essa relação há mais de 3 meses não existe. Não existe relação, não existe contato, não existe conversa. Eu, enquanto presidente da Câmara, não falo com a Adalclever há aproximadamente 3 meses. E a maioria dos vereadores na mesma situação. Inicialmente, eu tinha um contato muito respeitoso e agradável com a Adalclever e tentamos organizar diversas situações, mas assim, não conseguimos manter essa relação por variantes, por posicionamentos diferentes e não foi só comigo, foi com a casa inteira e basicamente inteira, não posso falar em nome de todos, mas assim, a grande maioria me relatam a mesma coisa e acabou que houve um distanciamento, não houve ruptura, não houve discussão, mas a partir da abertura da CPI da BH Trans não teve mais contato comigo. Essa variante que a senhora aponta teria sido justamente a questão da abertura da CPI, na sua avaliação? Um dos motivos, mas foram acumulando ao longo dos meses alguns motivos de posicionamento diferente. Existe um posicionamento, Rodrigo, entre Câmara Municipal e Prefeitura e às vezes acreditam que tem que ser de submissão, subserviência. E não é esse o posicionamento. Nós temos, como eu falei antes, de diálogo, de construção, de conversa. E quando a Câmara resolve... Eu vou dar um exemplo prático mais recente que aconteceu, que foi até a última fala que o prefeito me considerou traidora e o vereador Gabriel também.
Nós fizemos uma mudança no regimento interno para que tivéssemos instrumentos para debater decreto. Por quê, Rodrigo? Passamos desde o início da pandemia sendo cobrados por todos os segmentos da sociedade, quando o prefeito, de um dia para o outro, decretava uma alteração sem informar ninguém, todos iam até a Câmara, que a Câmara ficou de portas abertas durante todo o período da pandemia, para cobrar. Vocês não vão fazer nada? A Câmara não vai reagir? Nós precisamos ter voz? E a Câmara não tinha nenhum instrumento que dava a ela garantia de discutir esses decretos. O instrumento que nós tínhamos podia levar 5, 6 meses, perdi o objeto. Nós fizemos uma alteração para que tivesse um pouco mais de celeridade. Nada irresponsável, somente celeridade. Só para te dar um exemplo, entraram com pedido, com projeto de resolução para quebra de decretos, para avaliar suspensão de decretos. Há uns 15 dias atrás, a comissão foi formada ontem. Eles têm 15 dias para avaliar, para depois ir para plenário, para ser votado. Quer dizer, não é nada desesperador. Esse foi um motivo do rompimento total do prefeito comigo e com o Gabriel, e com parte da Câmara. Quer dizer, é uma mudança interna da Câmara Municipal, que a Prefeitura não tem o direito de interferir, e eles querem interferir e ter comando e gerência sobre isso. Esse é o grande problema no momento entre Câmara Municipal e Prefeitura. A senhora afirmou, presidente, durante a semana, quando essa crise ela se agravou, que um eventual pedido de impeachment do prefeito seria avaliado após os resultados das CPIs, tanto a CPI que investiga os gastos da prefeitura na pandemia, quanto a CPI que investiga a situação da BH Trans. Politicamente falando, para além daquilo que é relativo ao relatório que essas CPIs devem produzir e vão produzir, o clima hoje é favorável a um pedido de impeachment do prefeito Alexandre Calil? Rodrigo, eu, Nelly, cidadã e vereadora também, não é aquilo que eu desejo, porque eu quero a minha cidade em paz. Eu desenvolvo um trabalho na periferia e estou vendo a fome batendo na porta de todo mundo. É desesperador. Vilas e favelas que eu encaminho e cobro há anos, e outros vereadores de diversas regiões também, que estão precisando de serviços urgentes, e que a chuva está chegando e vai matar mais gente, e que nós não tivemos nenhum posicionamento. Essas questões são questões muito mais urgentes para a cidade. Porém, nós não podemos também fechar os olhos para tudo aquilo que está acontecendo. São muitas denúncias. A CPI da BH Trans está comprovando irregularidades seríssimas. A CPI dos gastos do Covid está aí também mostrando essa questão desse empréstimo, que o prefeito falou que foi um empréstimo de mais de 200 milhões. Isso é uma coisa assim, eu nunca vi falar em uma situação dessa. É uma coisa absurda, é um valor muito alto, é dinheiro público. Então a Câmara não pode fazer olhos cegos a essa situação, porém eu não vou ser irresponsável, porque a pergunta que me fizeram era que após ter acontecido todas essas situações essa semana, porque eu tenho, acredito eu, que são 6 ou 7 pedidos de impeachment contra o prefeito na minha mesa. São 6 ou 7 pedidos, e nenhum pedido partiu da Câmara Municipal, partiu da sociedade. Mas eu não posso ser irresponsável. Nós temos 2 CPIs em andamento, CPIs que estão desenvolvendo um trabalho sério. Vou esperar o resultado dos 2 relatórios. Nós temos Reinaldo Gomes como relator de um e temos Irlan Mello como relator de outra. Aguardar esses relatórios para sim, sentar com a Procuradoria, sentar com a mesa diretora e com todos os vereadores. Eu recebi na minha sala essa semana, entre blocos e bancadas e representados, 23 vereadores me cobrando o pedido da leitura de um impeachment. Existe uma pressão muito grande, eu venho sofrendo uma pressão muito grande, não só da Câmara Municipal, mas externa também, para que seja lido esse pedido de impeachment. Eu venho segurando por questão de responsabilidade social. Nós temos um povo que precisa de uma prefeitura ativa. Hoje, para mim, o prefeito, de fato, é Fuad Noman, interlocutor, que deveria ser o interlocutor da prefeitura.
ele tem diálogo, ele conversa, ele escuta, e é a pessoa que dentro do comando hoje, com mais responsabilidade com a cidade em termos de serenidade. Acho que as lideranças têm que ter serenidade. Não estamos acima do poder, não somos acima do poder. Antes de tudo, cuidar da cidade, porque tem muita gente precisando da gente, o povo está precisando da gente. E foram nos escolher, foram para a urna num período de pandemia, colocando a vida deles em risco para nos escolher. Ouvi algumas vezes do prefeito comparando a votação dele com a votação de vereador. É muito diferente. Nós concorremos entre 1.500 pessoas e fomos escolhidos como lideranças. E o povo nos escolheu porque sabe que estamos preparados para defendê-los dentro da Câmara Municipal. E o nosso trabalho é diferente da Prefeitura. E uma outra coisa, Rodrigo, que eu gostaria de enfatizar, porque é uma coisa que realmente tomou uma proporção e vem me chateando muito, é a questão da Vilarinho. A Prefeitura e o prefeito insistem em falar que a Câmara Municipal rejeitou o empréstimo das obras da Vilarinho. As obras da Vilarinho estão acontecendo. Quem mora em Venda Nova, quem passa por Vilarinho, sabe que as obras estão acontecendo. Esse empréstimo foi feito em 2017. A Câmara Municipal aprovou esse empréstimo em 2017. Porém, o empréstimo desse ano, de quase R$1 bilhão do BIRD, era para ocupação Isidora. E eu desafio qualquer um a pegar o projeto de lei e me mostrar dentro do projeto de lei que existe Vilarinho. A Isidora é a continuação da Vilarinho. Tudo bem, mas o empréstimo para Vilarinho, o projeto da Vilarinho, foi aprovado pela Câmara Municipal, sim, primeiro, segundo turno, virou lei e a Prefeitura já está investindo na obra, já está sendo realizada a obra. Agora, a questão do Isidoro, eles não conseguiram explicar para a Câmara Municipal, não conseguiram explicar para os vereadores, porque ainda existe uma discussão judicial. Lá é uma ocupação e ainda existe uma discussão judicial em torno do terreno do Isidoro. Essa é a situação desse empréstimo de R$1 bi que já foi rejeitado, me parece que há mais de 6 meses, e é levantada essa lebre o tempo inteiro, tentando jogar a população de Venda Nova contra a Câmara Municipal. Isso é muita irresponsabilidade. A gente está conversando com a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nelly Aquino, do Podemos, numa edição especial deste sábado aqui do Café com Política. Presidente, a senhora falou que o prefeito de fato hoje é o Fuad Noman, que é o vice-prefeito de Alexandre Calil, que ele tem diálogo, conversa, escuta, foram expressões que a senhora citou aqui. Seria de fato mais fácil lidar com ele se ele fosse o prefeito nesse cenário que se cogita em Belo Horizonte de um impeachment? E pergunto também, no caso do relatório dessas CPIs, de acordo com o relatório dessas CPIs, de acordo com aquilo que mostrarem esses relatórios, quais seriam os procedimentos e passos para a eventualidade de um impeachment? Não é uma decisão unilateral, existe muito diálogo, muita conversa, até porque a função da Câmara Municipal é essa. Primeiro a análise da Procuradoria da Casa, depois a discussão entre a mesa diretora, e tem que partir dos vereadores essa atitude. Se existir um pedido real da maioria dos vereadores, o impeachment vai ser aberto. Bom, diante disso, a figura de Fuad Noman, ela representaria o que para os vereadores hoje, já até diante daquilo que a senhora falou em relação a ele? Seria uma relação efetivamente mais tranquila? Fuad hoje, sem hipocrisia nenhuma, é a grande espera da Câmara Municipal. É a grande espera para começar os trabalhos, para que Belo Horizonte tenha um prefeito que escute. Rodrigo, teve uma reunião a semana passada, retrasada, convidaram alguns vereadores, como se fosse a base de governo, que estiveram com o prefeito 13 vereadores. O relato decepcionado desses vereadores é que o prefeito falou por 5 minutos, levantou e saiu. Nós precisamos de um prefeito que escute, não só que fale, mas que escute, porque quem ouve os problemas na ponta
são os vereadores. Nós temos que repassar essas situações. E a grande decepção, a maior decepção, e mesmo que o prefeito não escute, que dê autonomia a seus secretários, para que os secretários ouçam os vereadores com respeito e que tomem atitudes com relação aos problemas da cidade. O que nós queremos, nada além de cuidar da cidade. As demandas vão chegando, os pedidos desesperadores vão chegando, temos questões de saúde pública, de urgência, vem chegando relatos para mim das UPAs, que foi uma dos temas que o prefeito mais bateu em sua primeira eleição, que era a questão das UPAs, do tratamento nas UPAs, do atendimento nas UPAs, e as denúncias vão chegando na Câmara Municipal de situações absurdas. E assim, nós temos que ter um líder que garanta a seus secretários autonomia de tomar decisões e trazer soluções. Os secretários hoje não têm autonomia, então? Em alguns casos eu percebo que não. Quais, por exemplo? Em alguns casos, na verdade, Rodrigo, eles, por mais que eles tenham autonomia em algumas situações, quem dá a palavra final é o prefeito. A decisão é do prefeito. E quando nós temos um prefeito que faz uma lista de vereadores e coloca na lista negra, como se ele fosse proprietário da prefeitura e pudesse impedir a presença desses vereadores ou a participação desses vereadores das discussões da cidade, quem nos escolheu foi o povo. Nós não somos um conselheiro que se coloca e tira. Nós não somos um secretário que se coloca e tira. Nós temos um poder eletivo, escolhido, decidido na urna. Isso é democracia. Por mais que as nossas opiniões sejam divergentes, por mais que aquilo que a gente fale não seja aquilo que a prefeitura deseja ouvir, nós temos que ser escutados a todo momento, porque nós falamos aquilo que o povo está pedindo para que se fale. Vereadora, indiretamente, a Prefeitura de Belo Horizonte tem usado o fato do gasto de contratações com funcionários terceirizados da Câmara ter subido, sobretudo de 2020 para 2021. Como é que a senhora responde a esse tipo de argumentação que, repito, de maneira indireta a Prefeitura tem utilizado? Eu tenho muita tranquilidade com relação a isso, Rodrigo. Eu sou uma presidente que já devolveu mais de 200 milhões do orçamento da Câmara Municipal. Se uma coisa que já ficou bem claro para todo mundo, que eu tenho responsabilidade com dinheiro público. Os contratos são todos lícitos, mandaram para o TCE e é lá mesmo que deve ser investigado, mas a ideia não era mandar para o TCE, a ideia era publicitar essa situação. A gente entende como uma forma de intimidação. É um jeito, talvez, de intimidar a Câmara. Olha, freia, para. Mas as denúncias continuam chegando todos os dias. Não tem como parar. As denúncias continuam chegando. E vem partindo da própria Carme. Vem partindo da própria Prefeitura. Não tem como deixarmos de investigar. É a nossa função. Então, essas questões eu deixo para a Procuradoria, que é a função da Procuradoria, e eu, como líder política da Câmara Municipal, cuido da parte política. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Ela já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong com a gente aqui. Combinado, presidente? Combinado. Então, para começar, as denúncias contra o prefeito Alexandre Calil. Sérias e devem ser todas analisadas. A relação Calil-Câmara hoje. Eu prefiro falar relação Câmara e Prefeitura. Diálogo aberto por parte da Câmara, dificuldade de diálogo por parte da Prefeitura. Impeachment. Vem sido muito discutido dentro da Câmara Municipal nos últimos dias. CPIs na Câmara. E venho sendo muito pressionada, inclusive. Desculpa por interrompê-la. As CPIs na Câmara. CPIs são instrumentos legítimos da Câmara Municipal e os vereadores, tanto o presidente Juliano Lopes quanto o presidente Gabriel, vem dando exemplo de responsabilidade e compromisso com o povo belo-horizontino. Fuad Noman. Sinônimo de diálogo com a Câmara Municipal e a grande esperança que a Câmara tem para desenvolver um trabalho para a cidade. Nelly Aquino, uma liderança em ascensão?
Nelly Aquino, uma mulher comum, que não se intimida e que assume suas posições. Vereadora Nelly Aquino, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Vereadora, queria muito agradecer a sua disponibilidade de conversar com os ouvintes da Rádio Super neste sábado, numa edição especial do Café com Política, e que a senhora possa fazer um bom trabalho aí pela Câmara Municipal. Rodrigo, eu agradeço e, como te disse, estou sempre à disposição. Eu quero roubar um pouquinho do seu tempo. Pois não. Outubro Rosa, apesar de estar envolvido em tanta situação e tanta responsabilidade, eu estou em meio a um tratamento de câncer de mama. Detectou-se um tumor na minha mama direita no mês de junho, fiz uma cirurgia no mês de julho e estou em tratamento. E eu gostaria de aproveitar a audiência da rádio para chamar a atenção de todas as mulheres, para que se cuidem. Eu estou aqui falando hoje com vocês porque o tumor foi detectado ainda num tamanho de possível tratamento. Mas se a mulher não detectar esse tumor a tempo, hoje uma das doenças que mais matam mulheres é o câncer de mama. Então, olha, mulheres, se amem, se cuidem, não tenham medo de se tocar, não tenham medo do câncer ou da palavra câncer. Se descobrir um nódulo, faça a biópsia e cumpra as regras da medicina, faça a radioterapia, faça todo o tratamento, porque você pode ter uma vida normal. Eu estou em tratamento, acabei a minha radioterapia há pouco tempo, não vou precisar de quimioterapia, mas vou ter que fazer um tratamento e um acompanhamento por 10 anos, mas assim, com a garantia de que, graças a Deus, porque na presença de meu Deus vivo, me livrei dessa doença e quero que todas as mulheres tenham essa consciência da importância do autoexame, da importância da mamografia. E eu quero aqui reforçar as palavras da senhora, vereadora Nelly Aquino, dizer que estamos felizes com a notícia da sua recuperação e destacar, inclusive, que a forma com a qual a senhora lidou com a doença, inclusive publicizando e se mostrando como um exemplo de que essas coisas podem acontecer e precisam ser publicizadas, isso aí é algo que a gente precisa destacar. Que boa notícia, a gente deseja saúde para a senhora a partir dessa ótima notícia da sua recuperação. Muito obrigada, um bom dia a todos e um bom fim de semana. Para a senhora também, vereadora, muito obrigado. Presidente da Câmara Nelly Aquino, nossa convidada de hoje, aqui no Café com Política.